Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindas a mais um webinar. Estamos a começar a receber muitas pessoas que estão a entrar na sala. Vamos só fazer aqui um compasso de espera para se juntarem mais pessoas a esta sessão, mas já estamos num número suficiente, por isso vamos começar com mais um webinar. É a oitava sessão deste segundo ciclo de webinars para a administração pública, que o INA tem vindo a promover e que decorre até ao dia 29 de maio. O tema de hoje é trabalhar a partir de casa e cuidar da saúde mental, e vamos procurar debater as formas de apoiar as pessoas que trabalham a partir de casa e onde será apresentado o Guia Casa Mais, um projeto desenvolvido no âmbito do Plano de Trabalho Colaborativo na Administração Pública, que envolveu uma equipa de 15 pessoas de 11 entidades diferentes. Este guia está disponível no site do INA, em ina.pt. Para dar início a esta sessão, convido o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, Dr. José Couto. Muito obrigado, Jesus. Um cumprimento a todos e a todas. Queria, antes de mais, deixar um cumprimento especial a quem nos segue em língua gestual portuguesa e agradecer a quem me ajuda a chegar também a vocês. Enfim, já tenho dito por várias vezes que nestes vários webinars onde tenho participado, que a administração pública provou em pouco mais de 2 semanas que conseguia fazer com que todos os seus trabalhadores que podiam exercer as suas funções através de meios telemáticos o conseguia fazer. E fez essa operação em pouco mais de 15 dias. E isto é muito salutar, dada a dimensão que esta operação teve. Foi preciso identificar trabalhadores, fazer um levantamento de equipamentos, adaptar esses equipamentos e programá-los, e houve aqui todo um conjunto de preocupações operacionais que nós tivemos que ter para que montássemos essa operação de forma profícua e com sucesso. Dizer-vos que, para além destas questões práticas, para nós foi fundamental garantir que este processo não decorresse apenas num quadro de manutenção de direitos, períodos de trabalho, rendimentos, direitos à privacidade do trabalhador e da sua família, mas também em matéria de saúde e segurança e bem-estar no trabalho. E não estamos a falar de saúde e bem-estar no contexto da pandemia, mas também numa lógica de promoção da saúde e bem-estar, numa lógica mais ampla e que fique para além da pandemia, que não pode deixar de atender especificamente àquilo que é a saúde mental dos trabalhadores da administração pública, sobretudo no atual contexto, mas deixando indirizos muito claros àquilo que poderá ser o percurso que temos que fazer de deixar o teletrabalho como uma boa forma de trabalhar na administração pública a quem tenha funções compatíveis com ele. A Agência Europeia para a Segurança e Saúde do Trabalho tem insistido com uma abordagem correta, que passa por reconhecer que os riscos psicossociais e o stress relacionados com o trabalho podem e devem ser prevenidos e geridos com sucesso, e foi neste contexto que se desenvolveu um guia no âmbito do trabalho colaborativo que temos aqui vindo a debater, denominado Casa Mais, trabalhar a partir de casa e cuidar da saúde mental. Foi um trabalho que envolveu entidades da administração central, diversas, o INA, a DGAEP, a Administração Regional de Saúde, a ACT, a Secretaria-Geral da PCM, da Presidência do Conselho de Ministros, o Instituto Nacional de Reabilitação, a DGS e a própria PJ, mas também entidades como a Ordem dos Psicólogos, a quem muito agradeço a participação e quem muito enriqueceu este trabalho e que nos traz uma visão extra
função pública e que nos traz reportes técnicos que foram muito importantes para aquilo que se desenvolveu durante este tempo. São orientações, sugestões muito práticas e relevantes ao nível da capacidade de gestão, sugestões ao nível da organização e planeamento, estímulo à inovação e à mudança, respostas ao nível da autoestima, do descanso, da conciliação da vida pessoal com a vida familiar e profissional neste novo contexto de trabalhar a partir de casa, entre inúmeros outros aspectos que são muito importantes no contexto que nós vivemos, à maneira que a situação se prolonga, vão ganhando relevância, portanto nós temos que fazer chegar esses instrumentos às pessoas e temos que também saber comunicá-los. Este evento, digamos assim, é uma destas, este debate é uma destas tentativas de poder fazer chegar esta discussão a cada vez mais pessoas, e se isto tem importância do ponto de vista geral, a saúde, a segurança e o bem-estar dos trabalhadores tem particular importância quando se trabalha em modelos diferentes, em modelos inovadores. E, portanto, diria, para não me alongar muito mais, que da mesma maneira que o teletrabalho não é para abandonar, estas dinâmicas de trabalho colaborativo, quer das várias instituições da administração pública, quer, como se provou aqui com a Ordem dos Psicólogos, com inúmeras instituições e personalidades da sociedade civil, as preocupações ao nível da saúde e segurança e bem-estar nos diversos contextos, tal como o teletrabalho, também não são para abandonar designadamente no que respeita à saúde mental dos nossos trabalhadores. Trabalhadores mais saudáveis, mais motivados, por que não dizê-los mais felizes, são trabalhadores mais produtivos, mais conectados entre si, melhor relacionados e que satisfazem muito melhor o interesse público e a sua relação com os cidadãos a quem servem. E, portanto, não posso deixar de me satisfazer com a dimensão com que esses webinars têm ganho e, portanto, ou têm ganhado, e, portanto, deixar uma palavra de agradecimento a quem de forma mais estreita os organiza e trabalha neles, mas uma palavra muito, muito, muito especial a quem connosco colaborou e tornou possível toda esta operação, numa lógica de, volto a dizer, manutenção de direitos e de preocupações com a saúde, a segurança e o bem-estar dos nossos trabalhadores. Um bom debate e uma boa tarde de trabalho. Muito boa tarde, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas suas palavras. Vamos agora iniciar então o debate sobre o tema trabalhar a partir de casa e cuidar da saúde mental. No painel de conferencistas temos hoje o Dr. André Biscaia, médico da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, a doutora Catarina Romão Gonçalves, secretária-geral adjunta da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, a doutora Fátima Alves, diretora de Serviços de Investigação, Formação e Desenvolvimento do Instituto Nacional para a Reabilitação, o Dr. José Manuel Rocha Nogueira, coordenador do Programa Nacional da Saúde Ocupacional da Direção-Geral da Saúde, o Dr. Nuno Lopes, técnico superior da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, e a doutora Teresa Espassadim, membro da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Vai moderar o debate o Dr. José Pedro Frazão, jornalista da Rádio Renascença. Eu pedia que ligassem as vossas câmaras para que os nossos participantes pudessem já ver os conferencistas que foram apresentados. Apenas agradecer o convite por estarem connosco e dizer que durante a sessão os participantes podem utilizar uma ferramenta que têm no vosso ecrã,
designada por QA, de Questions and Answers, para poderem fazer as vossas questões aos nossos oradores que no final irão responder. Na sessão, tal como o Sr. Secretário de Estado referiu, e já estão a ver o Dr. Luís Oriola, e vai estar também connosco a doutora Sofia Figueiredo, que vão estar a fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. E sem mais demoras, eu passo a palavra ao Dr. José Pedro Frazão, que vai moderar a sessão. Obrigado, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite dirigido pelo INA para moderar esta sessão sobre uma questão tão candente, tão dos nossos dias, mas também que nos interpela em relação ao futuro e não apenas para a administração pública. De resto, é também esse desafio que aqui vos trago também, tentar transcender as fronteiras da administração pública em algumas destas matérias. O que estamos nesta tarde aqui a fazer não só é refletir, mas também apresentar e tendo como base um guia, o guia Casa Mais, que foi produzido, como já foi explicado, no âmbito da administração pública, um guia bastante rico, pluridisciplinar e que nos interessa explorar ao longo desta tarde, através desde logo do contributo de todos os conferencistas que estão aqui nesta plataforma, neste webinar. E assim, lembrando que depois no final, quem nos segue poderá fazer algumas questões que a Maria Jesus Rodrigues poderá depois ajudar a trazer a debate mais ao final. Eu queria começar por desafiar cada um de vós a olhar para o que está dentro deste guia, para no fundo o apresentar, tendo em conta alguns destaques que sublinham em relação a este guia, que é um guia bastante interativo, completo e multidisciplinar, em várias dimensões, desde a saúde e bem-estar, à cultura e desporto, casa e família, até cuidar do próprio corpo e imagem, e naturalmente algo que também nos interessa aqui, a gestão de recursos, competências e liderança, que é algo que é relevante também neste contexto deste webinar para a administração pública. Eu começava por pedir a Catarina Romão Gonçalves que começasse por sublinhar alguns dos pontos que podemos encontrar no guia e o que é que gostaria para já de destacar, tendo a possibilidade, tanto quanto perceber tecnicamente, também podemos ilustrar um pouco aquilo que o guia tem para nós podermos usufruir dele. Boa tarde. Não sei se... Sim, Catarina, está a ouvir-me? Provavelmente perdemos a ligação. Vamos ver se conseguimos, vamos ver se conseguimos que Catarina Romão Gonçalves possa entrar nesta conversa. A Secretária-Geral Adjunta da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Voltamos mais à frente então à Catarina Romão Gonçalves. Estou aqui. Agora sim. Olá, Catarina, boa tarde. Boa tarde. O primeiro desafio era olhar para o guia e o que é que o guia nos traz em termos globais e o que é que gostaria de sublinhar numa primeira intervenção dos conteúdos que este guia que está agora à disposição das pessoas, que o torna útil, na verdade, e até diria, como eu comecei por sublinhar, para além das fronteiras da administração pública. Muito boa tarde, José Pedro. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao INA o convite para esta participação e queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado as palavras tão importantes relativamente à importância da dinamização deste plano de trabalho colaborativo e da necessidade absoluta da administração pública se munir das suas capacidades e competências e de se munir também da capacidade de, junto à sociedade civil e de junto das associações e organizações privadas ou do terceiro setor, conseguir perceber que tem efetivamente um know-how imenso, capaz de, quando sistematizado, ser extremamente útil a todos. Este trabalho partiu dessa consciência. Se repararem, esta equipa foi construída de uma forma muito plural, muito pluridisciplinar, e isso de facto fez aqui
o caminho para o resultado. De facto, como o José Pedro disse, nós temos aqui um produto que é muito pluridisciplinar, porque encontramos neste tema, trabalhar a partir de casa, guia para a saúde mental, um tema que nos desafia ao ser humano global, não é? Que nos desafia a nós pensarmos a nossa humanidade nas dimensões quase todas. Eu diria, não diria todas, porque de facto há aqui uma dimensão do social que os meus colegas depois poderão de facto abordar muito melhor do que eu, mas há uma dimensão do social que é a única que, ficando um bocadinho coartada, vai criar então aqui a segunda dimensão do guia, que é o cuidar da saúde mental, porque de facto não estamos no pleno exercício da nossa dimensão humana. Porquê casa? Precisamente porque é o espaço onde estamos a trabalhar e por isso não teletrabalho, trabalhar a partir de casa, porque o teletrabalho é uma coisa completamente diferente, é uma opção, neste caso não era uma opção, neste caso foi algo que nos foi imposto por uma situação absoluta, extrema, em que isto foi uma solução encontrada e aquilo que nós quisemos fazer foi tentar dimensionar o utilizador ao guia, não dimensionar o guia ao utilizador, ou seja, tentámos fazer um caminho em que para todas as dimensões do eu que está neste momento obrigado a estar nesta condição de trabalhar a partir de um sítio físico fechado e absolutamente inalterado, eu vou ter uma série de questões que se me vão levantar e a essas questões nós vamos tentar dar resposta. Fizemos aqui todos uma viagem pelos tempos, pelos hábitos, por aquilo que eu volto a dizer, e tentando responder à sua questão, José Pedro, e fechando já, o que é o ser humano trabalhador, o ser humano pai, mãe, filho, o que é o ser humano que tem de tratar da higiene da casa, da sua higiene pessoal, da colaboração com os outros, ao nível do apoio ao estudo, ao nível das atividades para os mais novos, ao nível do apoio aos mais velhos, ao nível daquilo que é o eu da reflexão, o eu interior, ao nível do que é aquilo que é a atividade física ou a atividade lúdica. Tentamos, e por isso o Casa Mais, ou seja, nós estamos em casa, mas apesar disso não queremos aqui comprometer nenhum dos aspectos que podemos colmatar com o acesso à informação e com o acesso a técnicas, com o acesso à ciência também, e tentar sistematizar isto num único documento é praticamente impossível, mas o que nós tentámos fazer foi quase um mapa de sobrevivência, não é? Um guia da estrada e sem estas competências todas de médicos, psicólogos, técnicos de saúde, técnicos de reabilitação, gestores, juristas, sem as competências plurais, e por isso este plano colaborativo faz tanto sentido, não teríamos nunca tido a capacidade, mesmo ao nível do design gráfico, eu não quero excluir ninguém, ou seja, foi aqui de facto uma equipa com competências muito diversificadas que permitiram ir à procura e conseguir num documento único tentar ajudar o eu de cada um de nós. Muito bem. Eu desafiava agora a Fátima Alves, a diretora de Serviço de Investigação, Formação e Desenvolvimento do Instituto Nacional de Reabilitação, a olhar e trazermos o seu olhar sobre este guia. Eu gostava de sublinhar também a forma bastante interativa que permite o próprio guia, é bastante prático. Não é um documento como tradicional fechado, mas nós podemos navegar dentro dele. Talvez seja um dos tópicos mais interessantes que formalmente tem este guia. Peço-lhe só que ligue o microfone. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada em cumprimentar e em nome do Instituto Nacional para a Reabilitação
agradecer o convite ao INA e a oportunidade de partilhar com os colegas deste trabalho, este webinar. E de facto a característica que referiu é só uma característica deste guia. Eu não posso deixar de concordar também e destacar a importância deste guia neste tempo atípico das nossas vidas, verdade, não só pela informação que disponibiliza, mas pelo apoio que ele de facto proporciona, isto é, para quando trabalhamos a partir de casa, quando trabalhamos remotamente, nos sentimos produtivos e com ferramentas para podermos cuidar do nosso bem-estar, da nossa saúde mental, seja hoje, nos meses passados, seja num tempo que esteja para vir, num tempo futuro. E insistir nesta ideia e reafirmar esta ideia da oportunidade sem precedentes que constituiu este trabalho para técnicos, para chefias, para decisores, para os organismos envolvidos e ao se envolverem neste trabalho colaborativo, termos a oportunidade de reimaginar os nossos tempos de trabalho noutros modelos organizativos e de refletir de uma forma sistematizada, transversal, sobre as vertentes críticas do trabalho, o acompanhamento das equipas, porque tudo isso está refletido neste guia. A gestão das equipas, refletir sobre as dificuldades de trabalhar a partir de casa, sim, do distanciamento social, mas também das oportunidades, das descobertas de novas ferramentas de trabalho, da comunicação, da gestão de equipas, tudo isso está aqui plasmado neste guia. Depois, de facto, destacar, e é um pouquinho aquilo que eu aqui reforço, que este guia se encontra disponível também como um documento digital acessível, isto é, o seu conteúdo e a sua estrutura são acessíveis a todas as pessoas, independentemente das suas características, e está já nesse formato disponibilizado, quer no site do Instituto Nacional para a Reabilitação, quer no site do INA. Eu deixando e agradecendo a todos os colegas pelo trabalho que foi de facto um prazer, um desafio, um privilégio acompanhar. O PowerPoint, que é interativo, não consegue ser lido por pessoas com deficiência visual, porque eles utilizam softwares leitores de ecrã nos seus computadores e muitas vezes pode também não ser acessível a pessoas surdas, portanto é muito importante aqui disponibilizar a língua gestual portuguesa. Portanto, neste guia o que é que se pode de facto destacar? A sua digital, que garante ao longo do índice e ao longo de todo o uma navegação de forma rápida e fácil, a descrição de todas as imagens que vêm aqui na parte de baixo deste PowerPoint, do que é que elas significam em termos de separadores, o que é cuidar do corpo e imagem, o que é esta imagem cá está, portanto há uma descrição desta imagem do guia para transmitir a quem não vê o seu conteúdo, e eu friso mais uma vez que este guia está disponível em vários formatos. Este formato é o PowerPoint interativo, existe o formato PDF acessível, que tem um outro tipo de organização, mas que tem exatamente as mesmas figuras. E, portanto, permite a descrição destas imagens, para transmitir, como já disse, a quem não vê o seu conteúdo. Disponibiliza também a língua gestual portuguesa e, mais uma vez, os nossos intérpretes de língua gestual, o Luís Oriola e a Sofia Figueiredo, fizeram a tradução em língua gestual portuguesa dos capítulos e vão alojando na plataforma do YouTube essa transmissão da informação do que está neste guia, nos seus conteúdos, nesses links. Portanto, foi necessário fazer a produção dos vídeos, disponibilizar os conteúdos na plataforma YouTube e foi finalmente necessário fazer a gravação e disponibilizar este documento em Word e em PDF acessível para permitir que o utilizador escolha o formato de leitura em que se sente mais confortável. Isto é, eu posso ser uma pessoa surda e querer ler neste formato PowerPoint interativo, ou posso ser uma pessoa surda e querer ouvir a língua gestual portuguesa e vou a outro formato do PDF acessível. E, portanto, qualquer utilizador pode, com os vários formatos disponíveis, o PowerPoint interativo, o PDF acessível, ou até a versão Word RTF acessível que também disponibilizamos, consultar da forma que lhe for mais confortável assim aceder a esta informação tão importante de como é que trabalhamos em casa, a partir de casa, somos muito estressados com tantas coisas para cumprir em simultâneo e mesmo assim sentimos que temos ferramentas para também cuidar do nosso bem-estar e da nossa saúde mental. Foi este o desafio, foi um desafio que eu julgo que foi cumprido e que a seu tempo vamos ver que o vamos utilizar não só agora neste tempo que vivemos, mas muito provavelmente também num tempo futuro. Obrigado, Fátima Alves. Eu gostava de ouvir agora André Biscaia, é médico da ARS Lisboa e Val do Tejo.
Estamos agora já também a utilizar parte do que está contido neste guia Casa Mais. Eu gostava de convidá-lo a destacar 2 ou 3 pontos também nesta intervenção. Muito boa tarde a todos. Saudar e dar os bons dias e agradecer a presença dos 1013 pessoas que nos estão agora aqui a acompanhar, é um número impressionante. Agradecer também aos meus colegas do webinar e ao INA pelo convite. Primeiro, uma confissão. Trabalhar neste guia comprovou uma das teses que eu acreditava, ou seja, que é mesmo gratificante sair da nossa zona de conforto, e todos nós tivemos que o fazer agora, e tentar este tipo de trabalho mais colaborativo com outros setores, com outros temas, outras pessoas. Só conheci uma das pessoas antes e nem só as conheço virtualmente, a maior parte dos meus colegas. Conheci outras maneiras de encarar aquilo com que nos deparamos todos os dias e arriscar outras soluções. E aquilo foi o que fizemos aqui, tentámos várias soluções e arriscámos esta de fazer realmente um documento um bocadinho fora, mais da caixa habitual, um PowerPoint interativo, e tentar realmente ter esta abordagem que tentámos que, acima de tudo, fosse útil para as pessoas. Eu penso que nada vai ficar como antes. Eventualmente, ainda bem, em alguns aspectos. Eu acho que este guia nos pode ajudar. E também nos pode ajudar, nomeadamente, só para informar, eu sou médico da ARS Lisboa e Valtés, trabalho numa USF, sou médico de família, e a maneira como eu trabalho modificou-se radicalmente nos últimos 12 meses. A maior parte das minhas consultas, interações eram presenciais e passaram a ser virtuais, ou por telefone, ou por vídeo, por mail, e portanto as fotografias. Eu, por exemplo, no dia 2, que já estive a trabalhar hoje de manhã, e nas 6 horas em que estive, vi 25 consultas, mas só 3 foram presenciais, as outras foram virtuais, e resolveu-se a maior parte das situações. E essa é a primeira aprendizagem. Há muita coisa que nós fazemos todos os dias e que achávamos que não era possível fazer presencialmente, que se podem fazer de outras maneiras e às vezes até com ganhos de eficiência. O que é certo é que eu consigo gerir melhor o meu tempo agora, consigo responder a todas as consultas que me pedem no próprio dia, e tenho mais tempo para follow-up. Portanto, nem tudo são perdas, muitas das coisas são ganhos. Uma das coisas que é importante, principalmente nestas consultas, nomeadamente em medicina geral e familiar, que é a minha área, vamos ter que realmente fazê-las durante mais algum tempo de outra maneira. Vou só fazer aqui a minha visita guiada, vou pedir aqui à Catarina para carregar aqui na literacia em saúde. E esta parte da literacia em saúde, depois a minha colega Teresa também vai falar um pouco nesta área, mais do ponto de vista da saúde mental. Esta parte da literacia em saúde vai ser, eu penso, um aspecto fundamental. Nós vamos ter que ter consultas agora mais participativas, com muito mais envolvimento das pessoas do outro lado, muito pessoalmente com menos exame objetivo e mais história, mais conversa, e eventualmente com troca, muito, por exemplo, as medições, as tensões arteriais, que eram a começar a ser feitas mais em casa do que no consultório, mas também essas medições de tensão arterial, a maneira de as fazer mais correta, agora segundo as últimas evidências, é realmente em casa. E, portanto, as pessoas vão ter cada vez mais um papel mais interventivo e mais participativo na sua saúde, e eu penso que isso é bom. E literacia em saúde implica exatamente isto, é o conhecimento, a motivação, as competências das pessoas para aceder, compreender, avaliar e aplicar a informação, para ajudá-las nas suas decisões no cotidiano. Eu ilustrei aqui algumas das áreas que o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, já disponibiliza nas suas páginas na internet. Estão aqui várias. A primeira aqui é do portal do Serviço Nacional de Saúde. Eu só queria focar aqui na parte que diz inscrição. Se quiserem, quando carregarem, eu penso que não vale a pena ir para lá agora, mas todos devem se inscrever, porque realmente a lista de serviços a que se pode aceder, tendo esta inscrição, é uma coisa impressionante, desde receitas aos exames, a falar diretamente com as unidades, e portanto isso é um aspecto fundamental. E depois todo este portal tem realmente muita informação que é extremamente útil. Existem também outros recursos, como a Biblioteca de Literacia em Saúde. Eu pedi à Catarina só para carregar na Biblioteca de Literacia em Saúde. Esta Biblioteca de Literacia em Saúde tem
tem uma série de temas. Os temas têm a ver com as fases do ciclo de vida, e, portanto, carregando em cada uma dessas páginas, consegue-se aceder a uma série de informação. Penso que, não sei se a Catarina o consegue fazer, carregando na Biblioteca de Literacia em Saúde e depois indo para a página. Pronto, depois, é uma página... É uma questão de tentar, não é? E explorar, é uma questão de explorar, sobretudo, não é, André? Explorar, tem realmente uma série de temas e uma série de apoios que eu penso que são muito importantes. Passando à página seguinte, aqui do nosso guia, pronto, eu penso que a Catarina não estará a conseguir... Sim. Portanto, na página seguinte, temos uma série temos aqui também outro site do SNS, a área do cidadão, tem aqui a saúde de A a Z. Nesta biblioteca os temas estão listados por a letra de início da palavra. É imenso os materiais que lá estão e de extrema utilidade. O SNS 24, que nós conhecemos pelo serviço telefónico, tem também uma série de temas de saúde e guias da saúde, também muito interessante, e um deles até é na área de como tentar ajudar o médico na consulta, na preparação da consulta. E isso também, portanto, há aqui realmente muita área para explorar. O último que listava nesta lista de apoios era o Guia Prático da Saúde, é da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, e tem uma série de monofolhas de uma página em que são tratados os assuntos desde feridas à hipertensão, à contracepção, que eu penso que é de grande utilidade e está bastante atualizado. Por último, queria só ir aqui à parte ao azul, ao ícone azul. Tem a ver com a gestão de recursos e competências? Exatamente, com a gestão de recursos. Ou cuidar do corpo, que há várias azuis. Era o azul escuro, a gestão exatamente esse. Agora ir para a gestão de competências e lideranças. E o que é que quer sublinhar aqui, André? E agora, só para a primeira página, para compreender, gerir e motivar. Vou passar à página seguinte. O compreender, gerir e motivar. Portanto, eu sou, como eu disse, sou médico. Muito este modelo que eu apresento aqui é um modelo salutogénico, é no fundo ver as mesmas coisas, mas em vez de ser pelo modelo patogénico pelos fatores de doença, é vê-lo pelos fatores da saúde. Eu penso que isso é uma coisa que se pode fazer não só na saúde, mas, por exemplo, também na gestão, e que implica estas três áreas. Primeiro, compreender aquilo que se está a passar, o melhor que pudermos. Depois gerir os recursos, os nossos internos e os externos, e depois encontrar a motivação para fazer a mudança. E isso é sempre o grande desafio. Mas pronto, eu penso que estas duas páginas falam aqui um pouco do modelo, dão aqui outros recursos para leituras mais aprofundadas, mas eu penso que é um modelo que se aplica muito àquilo que estamos a viver agora e a todas as áreas que temos que lidar. Muito bem, André, obrigado. É uma ronda por todos em relação a este guia. Teremos a oportunidade de numa segunda ronda, voltar a falar sobre também alguns destes conteúdos, e era aí que eu queria um pouco entrar com a doutora Teresa Espessandin, que, como membro da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, teve também aqui um papel muito importante. Gostava que nos destacasse também nos conteúdos e no que diz respeito em particular à saúde mental, e entrando um pouco também aqui naquilo que estamos aqui a discutir, ou seja, trabalhar no fundo a partir de casa e cuidar da saúde mental. Que pistas encontramos neste guia exatamente para esta questão que nos traz aqui hoje, ou seja, como podemos cuidar da nossa saúde mental, trabalhando a partir de casa e usando os recursos deste guia? Boa tarde a todos e a todas. Não posso deixar de cumprimentar aqueles que escolheram acompanhar esta conferência e que, no fundo, demonstram um interesse genuíno na temática da saúde e da saúde mental e de como a promover no dia a dia. E felicito o Governo, na pessoa do Sr. Secretário de Estado, pela iniciativa de todas as ações integradas no programa colaborativo, de plano de ação colaborativo,
de que este trabalho é um dos exemplos. Um exemplo que a Ordem dos Psicólogos teve a oportunidade de participar numa equipa que também já foi referida, que foi uma equipa que do momento de desconhecidos passou a ser um momento de pessoas com quem descobrimos que é possível construir trabalho e ser-se nestes dias tão estranhos que vamos vivendo. Destacava rapidamente no olhar, lembrar o seguinte, que não existe saúde sem saúde mental e, portanto, a saúde mental não é uma dimensão à parte da saúde e, nesse sentido, acho que este guia é a plena expressão disso, uma vez que integra diferentes áreas daquilo que já foi aqui mostrado e não somente aquelas que, a uma primeira vista, poderão ser estritas à saúde mental e às dimensões do bem-estar. Chamava a atenção para um aspecto em particular, a Catarina está aqui a mostrar exatamente este capítulo da saúde e bem-estar e chamava a atenção aqui da dimensão do stress, depressão e burnout. São dimensões que têm que ver na maneira como é explorado neste guia, na sua gênese no local de trabalho. O local de trabalho pode ter mudado fisicamente, mas continua a ser uma construção na medida em que cada um de nós que trabalhará a partir de casa não trabalha sozinho e aqui trabalha na sua instituição, mas a partir de sua casa. E por isso transporta também para dentro de sua casa aquilo que é o clima organizacional, a relação que tem com as suas chefias e toda a forma como o seu trabalho está organizado. Dessa forma, estas dimensões que são muito conhecidas, infelizmente, que são a vivência de um stress negativo e as problemáticas dos quadros depressivos e das perturbações depressivas e ansiosas que também podem gerar situações de síndrome de burnout, são conhecidas, infelizmente estão na moda e não creio que vão deixar de estar na moda nestes próximos tempos. E chamava a atenção exatamente para a oportunidade que aqui se pode explorar aquilo que é um palavrão mais técnico, que são os chamados riscos psicossociais, mas no fundo demonstrar que um local de trabalho, ainda que a partir de casa, pode ser construído para ser gerador de bem-estar, para ser gerador de saúde e, portanto, também ser promotor de saúde. Alguns dos tópicos aqui são explicados, assim também como aquilo que são sinais típicos da vivência de stress. E destacar também aqui uma outra dimensão. O stress, se for em períodos curtos de tempo e em situações controladas, pode ser positivo. E todos nós já vivemos situações de stress que nos permitiram estar mais focados, mais centrados na entrega de projetos, de trabalhos, e essa é uma vivência de stress que é positiva. O stress torna-se negativo quando na avaliação que cada um de nós, enquanto trabalhadores, fazemos dos nossos recursos, os recursos pessoais, os recursos materiais, os recursos de apoio de colegas e de lideranças, fica aquém daquilo que nos é solicitado a realizar. E, portanto, não é num dia, ou em 2, ou em 3, que se desenvolvem problemas de saúde psicológica no local de trabalho. É realmente aqui uma oportunidade que temos de chamar a atenção para dimensões do dia-a-dia, que são compatíveis para quem está a realizar trabalho presencial, como também quem está a realizar trabalho à distância. Uma nota aqui, as questões de saúde psicológica, os problemas de saúde mental que daqui decorrem, não são um problema do trabalhador individualmente, são um problema de toda a organização. Daí que a construção também destes locais de trabalho saudáveis, e mais uma vez ainda que à distância, compete a todos, aos dirigentes, aos decisores políticos, aos trabalhadores, e sim encontrarão neste guia dicas que aqui são focadas desde a organização do dia-a-dia e da manutenção de algumas rotinas, como também do equilíbrio com respostas através dos diversos capítulos sobre as outras dimensões que fazem parte da vida das pessoas, que muitas vezes não estão visíveis nos trabalhadores quando eles estão nos locais de trabalho presenciais, mas que continuam a existir. Portanto, julgo também que esta situação de pandemia
Para terminar, trouxe uma oportunidade e as situações de crise podem também gerar oportunidades, e a oportunidade aqui no âmbito da administração pública poderá ser o aumento da consciência e de uma maior sensibilidade para as dimensões psicológicas das pessoas, e não como algo que não faz parte do que compete às relações de trabalho. É também uma oportunidade, precisamente por isso, de organizar o trabalho de uma forma que permita ter mais autonomia, que seja incitadora do desenvolvimento de competências, que possibilite também desenvolvimento para as chefias, para as lideranças, para poderem ser mais apoiantes, e com isso gerar maior bem-estar, porque também maior envolvimento, ainda que à distância. Muito obrigado, já voltamos José a Pedro, falar. não sei se me permite só fazer aqui uma nota relativamente a uma das coisas que a Teresa disse, que me parece que é bastante importante, que é, embora o stress não seja sempre negativo, e de facto há aqui um momento de stress provocado por esta situação de Covid que se revelou bastante produtivo, porque perante um diagnóstico aquilo que nós fizemos foi reagir de forma criativa e de forma absolutamente disruptiva relativamente àquilo que já existia, e conseguir criar algo novo e que possa, e esperamos nós, ser modelo para uma continuidade deste processo colaborativo. E foi fruto, de facto, de uma situação bastante desafiadora. Já volto a falar consigo, Catarina. Queria ouvir agora José Manuel Rocha Nogueira, coordenador do Programa Nacional de Saúde Ocupacional da Direção-Geral de Saúde. Já tinha sido, no âmbito da DGS, publicado nesta crise um trabalho, uma publicação do seu Programa Nacional de DGS sobre a saúde e o trabalho em contexto de pandemia. Presumo que se cruza muito com alguns dos tópicos que estão aqui, e eu gostava de avançar para além daquilo que está, também numa dinâmica de ponto de situação, que é, há também uma pressão sobre a saúde ocupacional, que já não vamos chamar de medicina do trabalho, já sei, e na sua perspectiva também vê, no momento que vivemos, já temos aqui 2 meses, ou quase 3 de balanço, também vê aqui estes sinais que já foram aqui deixados, oportunidade, em alguns casos testemunhos positivos em relação à própria produtividade neste contexto. Eu gostava de ouvir sobre isso. Boa tarde a todos. Antes de mais, também aproveito para cumprimentar quer o INA, quer os meus respeitáveis colegas, com quem já tivemos ótimos momentos de partilha e que produziram os resultados que todos estão a tomar conhecimento ou já tiveram conhecimento. Relativamente ao papel da DGS neste aspecto, aquele guia que falou relativamente ao saúde e trabalho, é um guia que pretende, basicamente, apenas traçar de uma forma muito expedita e muito transversal quais são aqueles cuidados que qualquer trabalhador, seja em que setor de atividade esteja a trabalhar, quais são aqueles cuidados que tem que ter relativamente à sua própria prevenção, à sua própria proteção contra esta ameaça ainda latente, relativamente à qual nós ainda temos que ter alguma cautela, que é esta ameaça da Covid. Portanto, esse guia Saúde e Trabalho teve a ver muito com este retomar de atividades a nível das várias empresas e quais seriam, digamos assim, aquelas medidas mais genéricas que qualquer trabalhador, como disse, seja qual for o setor de atividade, seja qual for a atividade que esteja a realizar, setor secundário, terciário, primário, quais são aquelas medidas que qualquer trabalhador deve desenvolver. Relativamente agora à outra vertente, por assim dizer, que é esta que nos encontramos, a nível da saúde ocupacional, nós da DGS temos tido o cuidado de produzir guias técnicos que vão de encontro a preocupações e que, por outro lado, também visam apoiar os chamados serviços de saúde ocupacional a nível global, a nível genérico, nomeadamente quando, por exemplo, existem carência ou escassez de algum tipo de documentação de apoio, ou essa documentação a existir é relativamente dispersa, ou seja, não está concentrada num único local que seja de fácil consulta. E nós já produzimos guias técnicos e, precisamente,
e curiosamente, podem pensar que isto é uma coincidência demasiado conveniente, mas não é mesmo pura verdade, se não houvesse agora esta situação pandémica, nós em março, abril, teríamos publicado um guia técnico, precisamente para apoio dos serviços de saúde ocupacional, e era o guia técnico dos riscos psicossociais no trabalho. Esse guia técnico está a ser elaborado por uma série de profissionais de diferentes formações, conta com, além de profissionais da DGS, com profissionais da academia, com ordem dos médicos, ordem dos enfermeiros, ordem dos psicólogos, e basicamente pretendia servir de ferramenta de apoio relativamente à gestão e à forma de lidar com estes novos, entre aspas, novos riscos, que muitas vezes têm sido um bocadinho secundarizados relativamente aos riscos, chamamos assim, mais clássicos, os físicos, os químicos, os biológicos. Como é lógico, isto está a ser também uma aprendizagem para nós próprios, porque já chegamos à conclusão que mesmo este guia, embora estivesse já praticamente fechado, mas nós vamos ter que o enriquecer com toda esta aprendizagem que todos fomos tendo ao longo destes 2 meses, relativamente a riscos psicossociais associados, por exemplo, a esta situação do tal trabalho a partir de casa, ou, entre aspas, teletrabalho, relativamente a outras formas, nomeadamente o próprio princípio de gestão. E qual é a principal lição dessa aprendizagem? Até agora? Eu acho que a principal lição desta aprendizagem é que ainda não deixamos de aprender. Ou seja, nós fomos lançados, por assim dizer, de um momento para o outro, para uma situação nova e mandaram-nos fazer uma coisa que ninguém nos tinha dado formação, não sabíamos como é que havíamos de fazer e, como é lógico, a nível da administração pública, todos tentámos dar o melhor de nós, conseguir corresponder àquilo que se esperava de cada um de nós. Agora, claro que muitas vezes essa vontade, essa manifestação de corresponder, às vezes ultrapassa aquilo que física e humanamente não é possível dar. Por isso é que nós hoje em dia temos muitas pessoas a dizer que estão ligadas ao teletrabalho, às vezes 12 horas por dia, e que também não é muito aceitável este tipo de dedicação em excesso. Portanto, dentro da tal aprendizagem que eu referi, o que eu quero dizer é que esta aprendizagem tem que ser em contínuo, vamos ter que continuar a avaliar o que é que correu bem, mas também o que é que correu menos bem, por forma a tentar aferir, a tentar limar estes resultados menos positivos, menos conseguidos, estes excessos que muitas vezes são prejudiciais do próprio trabalhador, mas também do seu próprio agregado, nomeadamente do agregado familiar, e tentar que, fruto desta aprendizagem, nós consigamos fazer aquilo que se pretende, que é termos uma dose de resposta relativamente às expectativas que consideram que nós devemos corresponder do ponto de vista profissional, mas sem descurar o outro lado, que é o lado humano, o lado profissional de nós é apenas 1/3 do nosso dia, os outros 2/3 correspondem, digamos assim, ao lado mais pessoal, ao lado mais social, ao lado mais gregário, ao lado ligado mais à família, e nós temos que, fruto desta aprendizagem, conseguir, como eu disse, limar melhor esta experiência e tentar corresponder o mais possível a essa expectativa, esperando-se também que os próprios serviços de saúde ocupacional consigam retirar toda a aprendizagem no sentido de eles próprios poderem avaliar e aconselhar e realizar a promoção da saúde dos trabalhadores, nomeadamente dos trabalhadores que se colocaram de um momento para o outro a trabalhar nestas condições. Obrigado, o painel é extenso, ainda não terminamos só agora a ronda com Nuno Lopes, técnico superior da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público, e eu entro já aqui nesta questão também um pouco das lições aprendidas. Já aqui, de facto, já umas primeiras impressões sobre o impacto, não só na saúde mental, mas também na forma de trabalhar, aquilo que é possível corrigir ou não, neste trabalho feito a partir de casa, na administração pública em particular. Nuno Lopes, o que é que quer partilhar connosco sobre isto? Pronto, eu antes de mais gostava de agradecer o convite do INE e agradecer a todas as pessoas que estiveram e que me ajudaram também a enriquecer neste período e no âmbito deste trabalho. Eu gostava primeiro de deixar só 2 ou 3 notas relativamente àquilo que é este trabalho, que é este produto. A primeira das quais é que como um guia de recursos
a ideia é abranger as diferentes dimensões da vida das pessoas, seja a dimensão pessoal, a dimensão familiar, a dimensão profissional, e assim dar alguma resposta a qualquer tipo de necessidade que as pessoas tenham de facto nesta situação que foi excepcional e que foi emergente, não é? Não houve de facto tempo de preparação para isto, não é? Depois, apesar de tudo, este guia foi feito muito rapidamente, este guia, porque ele, apesar de tudo, tem uma componente relativamente efêmera. Este guia tem uma componente relativamente efêmera, porque tem aqui muitos recursos que são especificamente recursos claramente que serão circunscritos a esta fase, mas tem muitos outros que não e que serão de interesse e de ter potencial para outros momentos. E finalmente também gostava de deixar aqui uma nota que nós temos aqui o reflexo neste guia do trabalho de muita gente, não é? Nós temos um grupo com 15 pessoas, mas este trabalho, sendo um guia de recursos e recursos que foram desenvolvidos por diversas entidades da administração pública, do setor privado, inclusive entidades que não são nacionais, nós temos aqui o resultado do trabalho de provavelmente milhares e milhares de pessoas que se preocuparam em arranjar soluções para as pessoas poderem lidar com esta situação. Respondendo muito especificamente e muito rapidamente à questão concreta que me colocava. Eu acho que há de facto aqui uma aprendizagem, eu acho que houve aqui, esta é a minha percepção, quer da minha experiência pessoal, que estou a trabalhar em casa há perto de 3 meses, daqui a pouco, quer daquilo que vou vivenciando relativamente a outras pessoas, efetivamente, há aqui uma noção de, e quase uma surpresa relativamente à produtividade que se consegue ter nestas circunstâncias, não é? Às vezes há algumas circunstâncias quase a sensação de se conseguir ser mais produtivo do que era antes, não é? Mas eu acho que ao mesmo tempo também ir percebendo que obviamente esta situação tem muitas limitações, que de facto a falta de um contacto pessoal, num prolongar desta situação começa a levantar outro tipo de problemas, mas que apesar de tudo eu acho que há aqui muita coisa a aprender e acho que há coisas que fiquem. Muito bem, há aqui 2 ou 3 ideias que eu gostava de explorar agora na próxima ronda, porque temos que só fazer mais uma ronda, porque senão não consigo chegar a toda a gente. Há aqui questões muito interessantes. Esta ideia da produtividade aumentar ou não, é uma questão que eu gostava de perceber se estamos todos de acordo, se a produtividade realmente está a aumentar ou é apenas uma ilusão de produtividade, porque depois há um impacto sobre a saúde mental também destas horas a mais. Ao longo destes meses, nós jornalistas fomos ouvindo alguns relatos de pessoas que de facto, sobretudo profissionais de saúde, que às tantas não sabiam sequer que dia da semana era. Chegámos a ter algum destes registros na crise, no pico da crise pandémica, ou seja, houve de facto muitas horas a mais feitas num contexto muito particular de pressão também sobre as suas famílias, e até que ponto o estar presencialmente com os seus colegas não é também um suporte importante para a saúde mental de qualquer pessoa, lembrando que muitas vezes há condições que já vêm de trás e que não nasceram agora em março ou abril. Gostava de fazer outra vez a ronda, começando outra vez por Catarina Romão Gonçalves, em relação às lições aprendidas neste processo e o que é que nós retiramos. Acha que também é algo que vai ficar, porque o guia parece-me que tem muitas coisas que podem ser aproveitadas e não ficar apenas nestes meses. Eu percebo aquilo que o José Manuel Rocha Nogueira acaba de dizer, dizendo que este é um trabalho que em certa medida pode ser efêmero, sem dúvida que a sua motivação, esperamos todos que seja mesmo efêmera, ou seja, que aquilo que lhe deu razão de existir seja efêmero, mas eu não tenho a menor dúvida de que de facto os conteúdos produzidos vão fazer sentido
e cada vez mais sentido daqui para a frente. O que é que aprendemos? Ao nível da administração pública, aprendemos que isto, em muitos aspectos, é uma viagem sem retorno. Temos todos consciência de que somos profissionais diferentes. Em muitos aspectos somos profissionais mais qualificados do ponto de vista das competências digitais, do ponto de vista das competências até da nossa organização pessoal. Isso que o José Pedro diz relativo à nossa organização interior e dos tempos de trabalho, eu confesso que é um desafio, ainda é um desafio, mas no início foi um desafio muito, muito intenso para todos nós. Nós todos éramos muito mais tentados, e como disse, já passaram 2 meses, não é? Já passaram mais de 2 meses, éramos muito mais tentados a utilizar o nosso tempo como todo o tempo, ou seja, sem haver um tempo fracionado. Nós neste guia tivemos essa preocupação de tentar alertar para a necessidade do fracionamento desse tempo, para não nos esquecermos de nós, para não nos esquecermos dos nossos. O plano de 3 em linha, o plano para a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, que existe desde 2018 e que de facto já é uma política pública alinhada com este fracionamento do tempo e esta reserva do tempo para cada um de nós, nunca como agora esteve tão na ordem do dia, porque de facto... Catarina, mas não é uma autogestão do trabalhador. Não. O plano para a conciliação, por isso mesmo, é que é uma obrigação para a entidade patronal, não é uma autogestão do trabalhador. Eu estou a falar dos horários em particular. Não só dos horários. A responsabilidade da entidade patronal não pode ser só através dos horários, nem do trabalhador pode ser só a responsabilidade de os cumprir. Ou seja, há aqui todo um domínio da conciliação daquilo que se quer fazer, dos objetivos que se têm de cumprir e daquilo que são as condições para que esse mesmo trabalho se possa vir efetivamente a cumprir. E esse levantamento, mais do que nunca, é um levantamento absolutamente necessário. Há muito trabalho aprendido, há muito saber de experiência feito nesta situação e que de facto cumpre agora, com certeza, agora já e para a frente, a necessidade de sistematizar esse saber de experiência feito e torná-lo evidência para que todos nós possamos, com muito melhor propriedade, poder desenvolver a nossa atividade profissional. E eu iria aqui frisar uma referência de que gosto muito, que é, vamos começar a pensar no FIB, não é? Na felicidade interna bruta, porque de facto estou absolutamente convencida que este valor do FIB versus PIB vai ser cada vez mais aquilo que nos vai motivar e nos vai comprometer. Sim, gostava de ouvir também sobre isto, Fátima Alves, do Instituto Nacional de Reabilitação. Qual é a sua perspectiva das lições aprendidas na linha daquilo que estamos aqui a debater? Ora bem, é de facto aqui um tempo em que aprendemos que estamos a aprender, como já dizia anteriormente o colega, continuamos a aprender, mas é também a minha convicção que nada mais vai voltar a ser como era antes. O nosso trabalho está em reflexão, em reanálise, em novos modelos e acredito perfeitamente que vamos evoluir para modelos que vão conciliar o trabalho a partir de casa com o trabalho no posto de trabalho, conciliando tempos em que estamos em isolamento social e temos que acautelar tanto para nós como para as nossas equipas o necessário descanso, este fracionar de tempo de trabalho, tempo de descanso, tempo para nós, tempo para os nossos, é absolutamente necessário. Eu, como todos vocês, já ouvi pessoas da minha equipa dizer, mas que dia é hoje? Isto é até quarta ou é até terça? Já estamos em que dia? E que trabalham de facto, porque trabalhamos em termos de projetos por objetivos, com datas muito apertadas e que trabalham para além das 12 horas diárias, não é? E portanto isto é uma constante. Portanto, o que é que nós aprendemos? Aprendemos de facto que este tempo de trabalho a partir de casa é um tempo que também tem produtividade com grande qualidade, com grande dedicação,
com grande motivação das equipas, que estão prontas para dar, como também aqui já alguém disse, o melhor de si, em favor do seu organismo, em favor da sua missão, da produção do melhor trabalho para todos. Mas também aprendemos que temos que ter cuidado com esta conciliação e temos que fazer a melhor das harmonias entre um tempo de trabalho a partir de casa e um tempo no pós-trabalho, porque cuidar de acautelar o distanciamento social, cuidar de que as pessoas têm necessariamente que articular também presencialmente, é também um desafio que se nos coloca, a par de outros. Os desafios, por exemplo, de que há ferramentas que são necessárias afinar, há equipamentos que são necessários poder entregar e que não estão disponíveis. Todos nós sabemos que há muitas pessoas que trabalham a partir de casa, a partir dos seus próprios equipamentos, porque não estávamos preparados para entregar todos os equipamentos a todas as pessoas. E, portanto, há aqui um tempo de grande preparação que a todos nós nos exige uma reflexão e uma capacidade de pensar no amanhã. Sempre percebendo, e eu acredito convictamente nisto, que nada mais vai voltar a ser o funcionamento no posto-trabalho todos os dias. E para isso também este guia tem respostas fantásticas, é um guia seguramente que vai evoluir e que será dinâmico, mas tem respostas, eu gosto de ver aqui esta questão dos cuidados da imagem, da higiene do sono, do relaxamento, até aproveito já isto aqui, pronto, porque tínhamos todos a falsa ideia de que, estando longe do escrutínio do olhar do colega, da chefia, do público, à partida estaríamos muito descontraídos e podíamos quase que andar de pijama, não é? De pantufas, passa aqui a brejeirice da expressão, não é? Mas, de facto, este tempo para cuidar de nós, sentirmos bem vestidos, bem penteados, bonitos, para estar com um colega, falar com um colega, estar numa reunião remotamente, é também um tempo de qualidade de trabalho. Perceber que eu tenho condições para dar o meu melhor, porque eu também me sinto bem. E isto é um tempo de aprendizagem que qualquer técnico, qualquer chefia, qualquer organismo tem que ponderar nas medidas que implementar para a conciliação de um tempo a partir de casa e de um tempo no posto de trabalho. Obrigado, Fátima. Queria ir ao nosso palestrante André Biscaia, que na sua intervenção inicial sublinhou uma adaptação, já nos lembrando também da adaptação que no sistema de saúde vai estar aqui ligada nos próximos tempos, mas André, a questão é que muitos profissionais de saúde foram sujeitos neste processo, sobretudo nos últimos meses, a estados de grande pressão, exaustão emocional, burnout. Isto está no último barómetro da Escola Nacional de Saúde Pública, ou seja, os problemas que aqui estamos a tentar encontrar guias para evitar, por natureza da própria função, acabaram por cair também sobre os profissionais de saúde num nível muito elevado, na ordem dos 72%, segundo o último estudo. Aquilo que lhe pergunto é, primeiro, no caso de profissionais de saúde, se têm as armas, entre aspas, capazes, muitos falaram da falta de alguns recursos de saúde ocupacional, e em segundo lugar, qual é, na sua perspectiva, o movimento que vai acontecer com um certo desconfinamento? Acho que deu-me a entender, penso que percebi da sua intervenção, de que aquilo que foi montado agora vai permanecer muito mais tempo do que nós pensamos, também porque já há uma adaptação ao fim destes 2 meses, com ganhos de produtividade e de cuidados de saúde para a população evidentes. Sim, bom, eu penso que para a maioria de nós, e eu já tenho quase 30 anos de 20 e muitos de carreira, isto foi uma prova. Pronto, eu também já passei por outras pandemias, ainda sou do tempo até de outras pandemias, de cólera, por exemplo, quando eu era novo, mas realmente esta teve uma dimensão e um impacto, pronto, que eu nunca vi. Realmente foi à escala mundial, mais ou menos em simultâneo, e realmente mudou a uma mudança drástica, levou a mudanças drásticas da nossa maneira de trabalhar. Por exemplo, hoje eu tive que fazer as consultas, portanto, estas 3 consultas presenciais eu tive que fazer todo equipado, não é? Com todas as precauções. Nunca sabemos quem é que
pode estar infectado ou não. Tomamos as nossas precauções do início, temos realmente circuitos separados para quem tem mais probabilidade de estar infectado, mas na verdade não o sabemos, não é? Nunca podemos ter a certeza absoluta e, portanto, temos que trabalhar com outro equipamento, ou seja, eu antes usava a minha roupa, agora tenho que usar uma roupa especial, tenho que usar máscaras, tenho que usar luvas, tenho que usar viseiras, tenho que usar vários equipamentos. Com este calor ainda se torna mais insuportável todo esse equipamento, e tudo isso tem a sua fatura, não é? E essa fatura, nós estamos habituados a fazer muitas horas de trabalho seguidas, mas nunca com esta pressão. Eu acho que foi muito importante para abordar esta situação alguma experiência e alguma maturidade. Eu penso que muitos dos colegas com um bocadinho menos maturidade e experiência foram aqueles que sofreram mais nesta situação. Quem já passou por outras pandemias, quem já teve um pouco mais de experiência, eu penso que terá abordado as coisas um pouco melhor, mas também as pessoas, por exemplo, que já estão no fim da carreira, são grupos de risco, não é? E, portanto, os grupos tiveram os seus desafios. E agora temos este desafio, mas também como eu já disse, também o comprovar de algumas teses, ou seja, que era possível trabalhar de outra maneira. Ou seja, eu realmente, antes da pandemia, chegava a casa exausto, ou seja, depois de um dia de trabalho já não conseguia fazer absolutamente mais nada. Sinceramente, agora até chego menos exausto, não é? Porque realmente consigo eventualmente controlar um bocadinho melhor aquilo que acontece, não é? Porque realmente é mais fácil gerir umas consultas à distância do que gerir a presença das pessoas. Mas é claro que isto vamos ter que encontrar aqui um meio termo. Mas esta experiência que eu estou a dizer não foi a todas as pessoas estão nos cuidados intensivos, nos hospitais, que já foram infectados, assim, 10% da população que está infectada foram profissionais de saúde, não é? Isto não é por acaso. O medo de trazer também o vírus para casa, para as pessoas que nos são próximas, é algo que realmente nos leva, às vezes, até uma autocensura em relação a estar com os amigos, a estar com a família, e tudo isso é duríssimo, não é? André, e já agora, já em ligação à Teresa, que vou chamar já a seguir, na sua amostra dos seus pacientes, digamos assim, vê sinais de uma sociedade onde a saúde mental foi claramente desafiada neste processo, ou seja, sente isso nas consultas que vai dando? Sim, eu acho que nós fomos muito bons a passar a importância do confinamento, e agora é muito difícil passar a mensagem do desconfinamento. Ou seja, as pessoas ficaram com medo. Eu, no princípio, até nem tinha tantos telefonemas sobre este assunto, comecei a ter quando se começou a falar de desconfinamento. Será que é mesmo seguro? Será que as coisas podem ser feitas da mesma maneira como fazíamos antes? E, portanto, essa mensagem eu penso que é agora aquela que nós temos que trabalhar mais, não é? E isso realmente cria insegurança. Eu outro dia vi um post nos meios nos meios sociais, no Facebook, que dizia que se não estiver confuso é porque não está bem informado. Porque realmente a informação ainda não é a mais clara que poderia ser, não é? Ou seja, ainda há muitas dúvidas sobre o que é que vai acontecer. A OMS num dia diz que não vai haver segunda vaga e no dia a seguir diz que afinal pode haver segunda vaga. Claro. E, portanto, toda esta confusão cria realmente uma certa incerteza. Mas eu penso que eu queria também dar um pouco a tónica positiva, ou seja, o que esta pandemia provou é que realmente os serviços públicos, e nomeadamente os serviços de saúde, têm uma grande plasticidade. E para esta plasticidade é preciso duas coisas. Por um lado, autonomia no terreno, ou seja, a mim tem que me dar as diretrizes, mas não me tem que dizer como é que eu vou fazer organizar o meu trabalho. Como organiza o trabalho é nosso, é uma característica profissional que nós decidimos dentro do serviço. É preciso haver essa autonomia, como existe, por exemplo, nas USFs. E, por outro lado, é preciso não só aprender, mas também aprender a aprender. Ou seja, nós temos que saber, nós vamos ter que nos redefinir várias vezes agora nos próximos meses. E vamos ter que aprender a aprender, ou seja, vamos ter que aprender como é que realmente nos conseguimos definir novamente, o que é que precisamos, que recursos precisamos ativar para realmente começar a fazer as coisas que são necessárias, e também em termos de serviço público. Mas a grande lição é que isto agora abriu uma página em branco. Muitas das coisas que existiam vão ter que ser redefinidas, e isso é uma oportunidade. Eu vejo mais como uma oportunidade como um perigo.
Já vimos aqui viagem sem retorno, página em branco, cada um vai descrevendo este momento à medida que vai tendo também a sua própria experiência. Teresa, há aqui muita coisa que eu gostava de perguntar, mas o tempo é muito curto e eu gostava de saber, em primeiro lugar, como é que pode processar o desconfinamento e acha que vamos nos esquecer destes meses nas nossas práticas ou vamos ter que pegar outra vez neste guia se houver uma segunda onda de uma maneira mais rigorosa e lembrar-nos que a nossa saúde mental pode agora apanhar uns raios de sol, mas vai-nos cair mais em cima mais à frente? Eu gostava de lembrar algo que não é de todo positivo, mas que nos ajuda a construir ou a reformular práticas daquilo que são nos cuidados de saúde, mas também nos serviços da administração pública. 1 em cada 5 portugueses tem um problema de saúde psicológica e isto não tem nada a ver com a pandemia, era prévio. Portanto, é este o nosso pano de fundo. Quando todos nós enfrentamos um cenário de incerteza como estes, não estamos só, enquanto indivíduos, a enfrentar o cenário de incerteza. As organizações, os decisores e, por isso, também a comunicação em crise. E eu salientava estes 2 lados, porque eles estão ligados também ao desconfinamento. Ou seja, sem dúvida que todos nós somos sujeitos a um grande stress, exatamente porque lidar com a incerteza e a angústia são dimensões que, ainda que sejam existenciais e de toda a vida e não específicas da pandemia, esta situação veio confrontar-nos com uma realidade que para muitos não era pensada, tocada, revisitada. E, nesse sentido, cada um de nós poderá lidar com isso de formas muito distintas. E aqueles que são mais resilientes psicologicamente terão, com certeza, mais capacidade de ativar em si os seus recursos. Quando não existem essa capacidade de ativação no momento, construíram-se respostas nacionais, como é exemplo a linha de aconselhamento psicológico da linha SNS 24. Está disponível para os cidadãos em geral e para os profissionais de saúde. Isto falando exatamente também porque os profissionais de saúde, aqueles que estiveram na primeira linha e que estão agradecidos, os portugueses lhes são, na verdade precisam realmente de um apoio e é frequente que quem cuida, no sentido de profissional de saúde, muitas vezes não está habituada a ver-se no papel de ser cuidado e por isso este recurso também para eles, para que seja mais fácil, aceder num momento de crise. E este momento de crise não é só o momento da crise da segurança física, que foi aquele que, enfim, com sacrifício fomos capazes de lidar, é também o momento de crise que deriva daquilo que são todas as situações para muitas pessoas e temos que pensar que aqui no contexto da administração pública que presta serviços e tem uma missão para o país, vai ter que lidar com muitas pessoas que perderam rendimentos, que ficaram em layoff, que ficaram desempregadas, cujas famílias sofrem pela situação social que existem. E neste sentido há aqui um papel muito importante que vimos sobre a comunicação de crise. A comunicação de crise vai sendo feita quando falamos de algo que não conhecemos totalmente, como esta situação, vai sendo feita à medida que a informação e o conhecimento científico disponível vai sendo reunido. E por isso não é uma surpresa que às vezes pareça contraditória a informação, mesmo nas fontes que são oficiais. Ela vai tendo que ser ajustada. Neste momento, o desafio, sim, do desconfinamento, vai ser lembrar às pessoas que terão que fazer permanentemente gestão de riscos. Gestão de riscos significa pensarem no que podem, no que conseguem e naquilo que é mais provável também. Nem sempre possibilidade e probabilidade coexistem e por isso esta ativação desta dimensão de que cada um e naturalmente, aqueles que organizam o trabalho dos outros têm responsabilidades acrescidas em dar este suporte no dia a dia, sabendo que o medo nunca é um bom
aliado de produtividade. E sim, fazendo só o ponto para uma das outras dimensões que entretanto tinha curiosidade em falar. Não, a produtividade não foi aumentar para uma grande maioria, eu diria que a produtividade se calhar aumentou para um grupo muito específico de pessoas que não estava sujeito ao stress, que é cuidar de crianças, de acompanhá-los na escola, de cuidar de idosos, não ter apoios domésticos e a questão daqueles que também já não sofriam das vulnerabilidades nos locais de trabalho, a falta de clareza de papéis, a falta de autonomia, e para aqueles para quem isso nada mudou, apenas mudou o local onde prestavam o trabalho, sim, o retorno ao trabalho acresce a questão do medo físico, da segurança, porque sabem para o que é que retornam. Portanto, eu chamava aqui a atenção para o papel crucial que as chefias, os decisores, os que organizam o trabalho de outros, pensarem nas pessoas que têm e não nos trabalhadores. Vai ser incontornável de esquecer esta dimensão holística do ser humano. Obrigado, Teresa. Há muito aqui a explorar. José Manuel Rocha Nogueira, do Programa Nacional de Saúde Ocupacional da DGS, muitos profissionais de saúde queixavam-se exatamente da falta de um serviço que realize essa gestão dos riscos profissionais, e este foi o questionário que foi feito a estes profissionais de saúde. Qual é a rede que estamos a proporcionar a estes profissionais? Não estou só a falar de saúde, em termos globais, até podia falar da administração pública em termos globais. Esta rede está preparada? Estes profissionais podem contar com esta ajuda agora, nesta nova fase também? Ora bem, relativamente a essa pergunta específica, o que eu posso dizer é que hoje em dia é obrigatório para qualquer serviço, seja público, seja privado, a existência de serviços de saúde ocupacional organizados. E, pela experiência destes últimos tempos, aquilo que eu tenho visto relativamente, por exemplo, aos profissionais de saúde propriamente ditos, o que eu tenho visto é que há um grande trabalho feito nos bastidores por médicos de trabalho, enfermeiros de trabalho, psicólogos de trabalho, para apoio desses profissionais, para situações de rastreio, para situações de avaliação de risco, para situações de gestão de risco, e que esse trabalho tem sido desenvolvido. Agora, nós sabemos perfeitamente que, a nível da administração pública, há muitas desigualdades. Há muitos setores da administração pública que ainda nem sequer têm trabalho nesse âmbito, ou seja, serviços de saúde ocupacional, serviços chamados de saúde e segurança do trabalho, bem organizados, nem sequer organizados estão, e que, na verdade, aí vai ser muito mais complicado fazer esta integração, fazer, por exemplo, esta avaliação dos riscos psicossociais de que já se falou, desta reintegração progressiva, desta avaliação das eventuais sequelas que podem ter sido causadas, por exemplo, deste pânico, este receio relativamente à pandemia e do receio de retomar, entretanto, o trabalho. Portanto, acho que neste momento ainda há algo para fazer. Eu posso recordar que há uma resolução do Conselho de Ministros de fevereiro do ano passado que diz que todos os serviços da administração pública têm que ter serviços de saúde e segurança do trabalho organizados até 31 de dezembro de 2020. E eu espero que, na verdade, isso seja um objetivo que venha a ser alcançado, porque é evidente que todos os profissionais da administração pública iam conseguir ter vantagens nesse tipo de serviços. Chamo também a atenção de uma outra coisa que se calhar ainda não foi mencionada, que relativamente àquilo que nós estamos a fazer, a responsabilidade por aquilo que estamos a fazer continua a ser de entidade empregadora, ou seja, embora estejamos a trabalhar a partir de casa, mas a responsabilidade a nível dos meios que nós temos à nossa disposição, das condições de trabalho que nós temos, continua a ser de entidade empregadora. Ou seja, quando se fala hoje em dia que nada vai ser como antes, que isto vai tudo mudar, é assim, eu neste sentido eu sou um bocadinho mais cauteloso, é evidente que muitas coisas vão ter que mudar, mas acho que primeiro temos que passar por um período em que temos que avaliar tudo o que de bom e tudo aquilo que de menos bom aconteceu, porque se este tipo de regime for para se manter, pelo menos em alguns setores, é evidente que vai ter que também haver um rearranjo, por exemplo, na intervenção dos próprios serviços de saúde ocupacional, porque os serviços de saúde ocupacional irão ter que avaliar as condições em que nós teremos a desenvolver este trabalho a partir de casa, nomeadamente em termos de uma série de riscos, desde riscos físicos banais, em termos das condições de temperatura, de umidade, de ventilação, de iluminação, riscos ligados à parte biomecânica, nomeadamente os riscos
chamados ergonómicos, em termos de posicionamento do nosso equipamento informático relativamente ao local onde estamos sentados, à maneira como nos posicionamos. Portanto, se houver esta alteração, é evidente que também os serviços de saúde ocupacional vão ter que ser, por assim dizer, reconvertidos de forma a conseguirem fazer esta avaliação de riscos profissionais nos domicílios dos próprios profissionais. Nuno Lopes, da Direção-Geral da Administração do Emprego Público. Há aqui um desafio para as FIAs da organização de trabalho, admitindo que esta tendência veio para ficar, pelo menos parcialmente, essa é a expectativa, seja qual for a porção. Também gostava de regressar às lições aprendidas já depois desta reflexão, porque de facto o desconfinamento pode trazer alguma desestabilização em algumas conquistas que foram feitas pelas piores razões, obviamente, que estamos a falar de uma tragédia pandémica. Penso que eu acho que o desafio para as lideranças, é particularmente exigente. As necessidades em termos de planeamento, de acompanhamento do trabalho, são penso eu, francamente maiores neste contexto. Eu acho que de facto torna muito mais visível algumas exigências ao nível daquilo que deve ser a liderança e o acompanhamento das pessoas, como dizia a Teresa, porque quem está a trabalhar são as pessoas. E por isso, claramente, há aqui uma exigência grande. Com o desconfinamento, nós vamos ter, obviamente, as coisas a regressar de alguma forma, pelo menos parcialmente, àquilo que já foram, não é? E quando eu há pouco dizia que havia aqui ganhos de produtividade, os ganhos de produtividade não era na soma, ou seja, não era no global, era que havia de facto algumas circunstâncias, algumas situações em que havia efetivamente ganhos de produtividade, e é esse nível que eu espero, por exemplo, que as coisas se possam manter, não é? Eu dava como exemplo, por exemplo, o grupo de trabalho que fez este projeto e que fez este produto, não é? Em que se conseguiu fazer em 2 semanas este produto com este conteúdo e com esta dinâmica de funcionamento, não é? E que provavelmente teria sido impossível de fazer presencialmente naquele espaço de tempo. Estamos a falar de 15 pessoas, estamos a falar de 11, 12 entidades diferentes, não é? E que conseguiram, obviamente, em alguns momentos com algum alargamento de horários de trabalho, mas não sempre, mas que conseguiram efetivamente produzir porque estavam nesta modalidade. Não é? E por isso há aqui algumas coisas a ganhar. Se calhar já não vai ser preciso fazer tantas viagens de avião para reunir e para reuniões muitas vezes que não são estritamente necessárias, não é? A deslocação. Eu já ouvi isso, inclusivamente, pessoas com responsabilidades ao nível de empresas privadas e perceber que, de facto, andavam a perder muito tempo em deslocações para por exemplo, fazer reuniões que não careciam tal coisa, não tinham tais exigências. Muito bem. Sr. Pedro, deixa-me só fazer uma pequeníssima intervenção. Tem que ser muito rápido, porque tem que ir às perguntas. É muito rápido. É só para dizer que, relativamente ao retomar da atividade presencial, eu chamo a atenção que qualquer entidade que pretenda que os trabalhadores regressem, neste caso os trabalhadores da administração pública, tem que ter um plano de, entre aspas, de contingência para que os trabalhadores, ao regressarem ao trabalho presencial, saibam o que é que têm que fazer de novo, de diferente, para retomarem esse tipo de trabalho, ou seja, em termos de proteção individual, têm que usar máscara no local de trabalho, não têm, entram à mesma hora para evitar que haja uma grande aglomeração de pessoas, todas a entrar à mesma hora, partilham ou não partilham elevadores, vão comer ao mesmo refeitório, a que horas vão ou não vão, portanto isso tudo chama a atenção e é algo que tem que ser pensado quando se pretender que os trabalhadores retomem o trabalho presencial. Obrigado. Sim, é algo que de facto há muita mudança aqui envolvida. Uma delas é o facto de estarmos a ter uma conversa e termos, não à nossa frente com as caras, mas quase 1000 pessoas que estão a seguir este debate, que é um auditório muito grande em termos físicos, se imaginarem uma sala de conferências em que estamos aqui a falar. E o desafio agora é selecionar algumas perguntas
foram enviadas durante esta sessão e depois vou colocá-las para quem quiser, no fundo, fazer essas notas, e será uma nota final. Não teremos muito tempo para desenvolver, mas teremos a oportunidade de cada um poder agarrar uma ou outra resposta que queira deixar a título de remate em relação a este webinar. E pedi à Maria de Jesus Rodrigues se podia então trazer-nos uma seleção de questões que foram colocadas ao longo deste webinar. Sim, obrigada. Foram muitas as questões, nós não vamos conseguir responder a todas, mas de alguma forma também algumas já foram respondidas pelos nossos oradores. Uma primeira questão, vou lançar 3 questões e depois o José Pedro faz esse encadeamento para cada um dos oradores. Portanto, quando a Ana Gralheiro pergunta, quando apresentamos níveis elevados de ansiedade e de depressão que se agravam no local de trabalho, devidamente comprovados por declaração médica, podemos continuar em regime de teletrabalho? Esta é uma primeira questão. Depois o Pedro Vaz Freira, depois da modalidade de teletrabalho, como preparamos o trabalhador para voltar ao seu posto de trabalho presencial, quando o trabalhador se depara com níveis mais elevados de rendimento do seu trabalho e com os benefícios a nível familiar? Não será este regresso prejudicial para o seu futuro desempenho e respectiva saúde mental? E uma terceira questão do Nelson Santos, falando sobre a saúde, não estaremos a ficar demasiado presos e agarrados às tecnologias, o que nos deixa mais presos e fechados, quer fisicamente, quer mentalmente? Muito bem, esta última vou deixar para a André Buscaia. A primeira tem a ver com a ansiedade, e eu não sei se eventualmente a Teresa poderia pegar neste tópico da primeira pergunta da Ana Gralheiro. Pois, as pessoas que já, como referi, 1 em cada 5 portugueses já têm problemas de saúde psicológica e isso corresponde a 23% da população e muitos deles viram agravada a sua situação pelo confinamento, pela incerteza e pelas condições em que tiveram que conciliar todas as dimensões da sua vida. Sem dúvida que estes trabalhadores em equipas de locais de trabalho saudáveis não passarão despercebidos e não ao olhar de quem são os líderes e os responsáveis dessas equipas e por isso necessitam de uma atenção especial. A atenção especial é um sinal de justiça e equidade, não é um sinal de favorecimento, pois é sem dúvida com as pessoas que trabalhamos e por isso os responsáveis pela organização do trabalho dos outros deverão ter contactos próximos, regulares, no sentido de preparar e ajudar estas pessoas a lidarem com aquilo que são os seus medos no retorno, em relação à clarificação e até estabelecimento de alteração de funções ou de metas progressivas, de forma a que possa ser, ao mesmo tempo que tenham respostas dos cuidados de saúde, no fundo que possam ser acompanhadas, tenham também a devida adequação daquilo que são as suas condições de trabalho. Eu queria recolocar esta questão a Catarina, mas também ao José Manuel, porque a questão é muito simples em relação a um caso prático, ou seja, esta nossa participante diz que quando há níveis elevados de ansiedade e depressão que se agravam no local de trabalho, se eles podem continuar a não ir ao trabalho presencialmente e continuar em regime de teletrabalho. Isto é uma questão que tem que ser aferida com cada chefia, cada caso concreto, Catarina? Necessariamente. Vamos encarar aqui a doença mental ou a perturbação mental como uma doença, ou seja, não vamos encarar como uma situação que pode ser debelada de outra forma que não com o acompanhamento devido. Não posso tentar identificar junto ao trabalhador, ouvir o trabalhador, perceber, tentar apurar quais são as causas, tentar ir de encontro àquilo que são as suas preocupações, o que é que lhe causa essa ansiedade e tentar perceber se o seu compromisso com o serviço não é afetado com essa mudança de modo de prestar o seu trabalho e de estar efetivamente comprometido com a organização a que pertence.
mas sem dúvida, e acho que aqui o André e a Teresa me podem ajudar muito, não há nenhuma possibilidade de podermos encarar uma situação de doença ou de desequilíbrio na saúde mental sem que a entidade patronal tenha a responsabilidade de pedir a esse mesmo trabalhador e até aos seus serviços de segurança e saúde no trabalho para ter uma atenção especializada perante essa situação. Eu não sei se respondi. Talvez o José Manuel nos possa ajudar também nesse particular. José Manuel, tem algo aqui para contribuir? Sim, se há uma coisa que esta situação pandémica também nos permitiu adquirir como algo muito importante, é precisamente a importância dos serviços de saúde e segurança do trabalho, serviços de saúde ocupacional. Na verdade, eles são fundamentais, não só para fazerem a prevenção de risco, mas também para promoverem situações de saúde no local de trabalho. Relativamente a esta situação referida pelo participante, é evidente que qualquer situação em que haja um maior nível de ansiedade, um maior receio, entre aspas, por regressar ao local de trabalho, ao posto de trabalho, terá que ser devidamente avaliada pelo Serviço de Saúde de Trabalho e verificar até que ponto é que, por um lado, na verdade, esse tipo de manifestação é ou não é condicionante de alguma mudança que tem que ocorrer, seja a nível do tipo de trabalho, seja a nível das condições em que ele é executado, e, por outro lado, também até pode corresponder a uma inaptidão temporária para o trabalho e que terá que, forçosamente, ser compensada por um apoio psicológico adequado e dirigido para a sintomatologia referenciada por esse trabalhador. Teresa, José Manuel, deixe-me só, posso só dar aqui só mais uma nota. Esta situação tão atípica que vivemos revelou que os serviços são tão mais eficientes quanto mais perto estão, mais próximos estão dos seus trabalhadores. Este período criou, ao contrário daquilo que efetivamente se calhar se podia esperar, criou também nos serviços que efetivamente se preocuparam com isso e que funcionam, uma proximidade maior com o indivíduo, não só com as unidades orgânicas ou com os serviços a que pertencem, mas com a forma como o indivíduo contribui para esse mesmo resultado final. Já ouvimos por diversas vezes os membros do governo mencionar que não voltamos atrás nesta questão da possibilidade da prestação do trabalho a partir de casa. Não podemos voltar atrás relativamente a isso. Há aqui uma dimensão de aprendizagem que não pode ser de maneira nenhuma descartada. Ela tem que vir a garantir mais a proteção do trabalho, vir a garantir mais a proteção daquilo que é o objetivo do trabalhador, daquilo que é o conteúdo, a definição do conteúdo funcional do trabalhador, a definição daquilo que dele é esperado. Nesse aspecto eu acho que aqui há uma grande leque de oportunidades para aquilo que é efetivamente a expectativa do trabalhador e a expectativa da entidade patronal, e que isso em larga medida eu penso da experiência também já de muitos anos que tenho de administração, que é sempre um grande foco de produção de ansiedade e que pode efetivamente aqui vir a poder ajudar a que determinadas regras de funcionamento possam ficar mais claras, mas também desmistificar aqui um pouco esta situação do que é o teletrabalho, do que é o regime de teletrabalho, e se calhar até não entender nunca mais este regime de teletrabalho como um benefício para o trabalhador, como uma situação completamente diferenciada, um tratamento diferenciado do trabalhador. É uma forma de trabalhar. Quantos de nós se viram nesta situação, reaprenderam, reajustaram-se e quantos de nós dizem eu não quero voltar para o trabalho, aqui trabalho melhor, mas quantos de nós dizem eu quero muito voltar, eu quero estar novamente com as pessoas, eu quero estar novamente no meu local de trabalho, eu quero estar novamente a respeitar
e até aprender a respeitar cada vez mais aquilo que é a minha organização. Por isso há aqui um território, que é um território da inteligência emocional, acho eu, que foi finalmente explorado, não é, por esta situação, e que eu acho que nós temos muito a reter deste caminho feito. Eu vou dar a última palavra ao André, antes disso só Teresa, porque este vai na linha daquilo que um dos, digamos, participantes estava a colocar através desta pergunta. Pedro Vaz Pereira diz: bom, eu tinha níveis mais elevados de rendimento do trabalho em casa, tinha benefícios a nível familiar. Se eu voltar para o local tradicional, presencial, eu não vou afetar a minha saúde mental? Algo vai muito mal, e como já falamos, quando um local de trabalho proporciona o desenvolvimento de problemas de saúde mental. Portanto, ainda que possa haver diferenças, e que existem muito grandes, de produtividade e também de preferência, e que isso até possa ser encontradas soluções para, como a Catarina estava a dizer, que essas práticas e formatos de trabalho possam ser possíveis, na verdade a ênfase continua e deverá ser dada à prevenção, que é o que é que quem tem responsabilidades na organização do trabalho dos outros providencia no local de trabalho, e mais uma vez seja físico, seja à distância, para que as pessoas tenham as competências que necessitam para desenvolver esse trabalho, que tenham o suporte, o apoio das lideranças e que proporcionem autonomia e que de alguma forma a distância física não seja a dita distância social, porque quando estamos a falar vulgarmente aqui nas recomendações de distanciamento social, estamos a falar unicamente da distância física, e isso é algo que implica realmente ser acautelado. Muitas vezes há muitos serviços e muitas pessoas que trabalham nos seus contextos, nas suas organizações, que não beneficiam nada do clima organizacional que ali se vive. Daí sim que esta pessoa que nos assistiu possa ter preferência e sentir que poderia continuar a dar o seu contributo melhor à distância, pois fim, encontrar-se-ão soluções de certeza. André, vamos fechar consigo, não só por esta matéria, mas uma última questão que tem a ver com a ideia de ficarmos muito agarrados às tecnologias, mais presos e fechados física e mentalmente. Foi uma questão que foi aqui identificada. É uma questão que é muito abordada por pais preocupados com realmente essa tendência que vem nos filhos e nas novas gerações. Mas agora imaginem o que era esta pandemia sem este nível de informatização que temos. Sem a possibilidade de fazer uma reunião Zoom, ou um jantar Zoom, como eu já fiz vários com a minha família. Houve realmente isto foi uma oportunidade ótima para realmente reaprender, para utilizar, aumentar a nossa literacia informática, haver recursos, e eu penso que é algo pronto, que vai ficar, mas eu penso que também foi uma overdose, ou seja, nós tivemos uma overdose agora e estamos todos a querer rapidamente não ter só acabar com este distanciamento físico, mas também a estreitar mais a nossa proximidade social, com aqueles que nos são queridos, com os nossos amigos. Eu penso que esta overdose que nós tivemos nesta pandemia vai nos ajudar a arranjar este equilíbrio. Mas também prova que aquilo que se fez, o esforço que foi feito desde o princípio desde o ano 2000, da tentativa de informatização da sociedade, era algo que até devia ter sido mais aprofundado e teria realmente, se calhar, ajudado em muito nestes processos, nomeadamente na questão da escola, da telescola, da aprendizagem à distância, mas pronto, foi aquilo, eu penso que o nível de informatização que já se tem, já permitiu aquilo que conseguimos fazer nesta pandemia, e eu penso que agora, pronto, como eu disse, esta overdose vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio. Mas eu penso que aquilo que é importante é realmente aproveitar aquela página que está mais em branco para tentar reescrever uma coisa melhor, não é? O José Cardoso Pires costumava utilizar uma frase que era: os portugueses gostam muito de futurar em negativo, e eu penso que agora é preciso futurar em positivo. Muito obrigado a todos pela vossa contribuição. Acho que foi um debate muito importante sobre um tema muito atual em diversas perspectivas. Partimos de um guia, que espero que seja consultado por muita gente, para além também da administração pública, como sublinhei no início, mas as vossas contribuições foram muito valiosas. Muito obrigado então a André Biscaia, Catarina Romão Gonçalves, Fátima Alves, José Manuel Rocha Nogueira, Nuno Lopes
e Teresa Espadancin, que estiveram aqui connosco a refletir sobre exatamente este trabalhar a partir de casa e cuidar da saúde mental, que é uma preocupação que certamente vai acompanhar outras reflexões que penso que o INA, a quem agradeço também, vai continuar a seguir com próximos webinars e outras publicações. Seguramente, José Pedro Frazão, muito obrigada pela excelente moderação. Não foi fácil num painel com tantos conferencistas. E eu, antes de terminar, ia pedir aos nossos participantes, tiveram mais de 1000 pessoas em sala, o que é fantástico, e pedir, portanto, a opinião e a apreciação sobre esta sessão, e relembrar que os certificados de participação estão a ser enviados para as pessoas que já fizeram outros webinars e também serão enviados por e-mail deste webinar, e que o INA está a disponibilizar as gravações destes webinars no nosso canal do YouTube. Agradecemos uma vez mais a presença de todos e muito obrigada pela partilha destas experiências e pelo excelente guia que tiveram a oportunidade de colaborar. O próximo webinar é já amanhã, dia 28 de maio, às 15 horas, e o tema será sobre a segurança e saúde em teletrabalho na administração pública. As inscrições ainda podem ser feitas no site do INA, e agradeço uma vez mais a todos e a todas por estarem connosco nesta sessão, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.